Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula hoje de Geografia, frente B, e a gente vai estar continuando a falar sobre Geografia Econômica. Na aula anterior dessa frente a gente comentou a respeito da mineração e aqui deixar um recado para vocês. É bom darem uma lida ali na apostila, porque teve alguns minérios que eu não cheguei a comentar com vocês. Então complemente isso com leitura, por exemplo, sal marinho, dá uma olhada lá e você vai ter esse conteúdo tranquilo ali, vocês vão entender tranquilo, tá bom? Bem, hoje nós vamos continuar com geoeconômico, né, geoeconomia, então segunda parte disso, a aula 10 na página 13, tá bom? E nós vamos falar sobre a agropecuária brasileira, especificamente. Então a gente não vai falar sobre a agricultura mundial, mas sobre a agropecuária brasileira. E eu vou aqui dividir a aula em dois momentos. Um que eu vou trazer as características gerais e o outro que a gente vai trabalhar a questão da reforma agrária aqui no Brasil, tá bom? E a questão fundiária. Gente, quando nós falamos de agropecuária no Brasil, nós temos que ter aí algumas coisas em mente. Primeiro, nós temos uma estrutura fundiária, ou seja, o tamanho das propriedades, ok? Muito desequilibrada. Então nós temos poucos proprietários com muita terra e muitos proprietários com pouca terra, certo? Então a nossa característica é de grandes latifundiários no país e os pequenos agricultores com 5, 10, 15, muitas vezes pequenas e micropropriedades. E há uma distinção aí. Os latifúndios geralmente produzindo para exportação e as pequenas propriedades para abastecer o mercado interno. Bem, como a maior parte das terras são latifúndios e voltados para exportação, claro que o carro-chefe da agricultura brasileira passa a ser as chamadas commodities, ou seja, são matérias-primas agrícolas, nesse caso aqui, que pode ou não sofrer algum grau de transformação. Então, cana-de-açúcar, nós não exportamos cana in natura, gente, não tem como. Como é que nós exportamos? Depois da usinagem, no qual eu transformo a minha cana em etanol ou em açúcar, ok? Então, você vai ter aí um processo de transformação envolvendo aí a produção da cana-de-açúcar. A soja, da mesma forma, nós podemos exportar ela no farelo, que aí você tem um processamento, nós podemos exportar ela sob a forma de cosméticos, sob a forma de óleos vegetais, ou então in natura. Claro que cada um deles tem aí um preço. As carnes, principalmente carne congelada, nós também somos aí grandes exportadores. Então, tudo isso é voltado principalmente a abastecer o mercado externo. E não são produtos que eu diria do abastecimento normal de todos nós. Tá bom? Então, o que garante a nossa alimentação? Arroz, feijão, trigo. Nós não produzimos esses bens na quantidade que nós necessitaríamos. Ok? Então, vai haver aí um déficit nesse sentido. Então, a nossa agricultura muito voltada à exportação, mas muito pouco voltada para o abastecimento interno. Então, os grandes para exportação, os pequenos para o abastecimento interno. Porém, não é suficiente o que esses pequenos produzem. Então, tem alguns produtos que nós somos obrigados a importar. O trigo é um deles. Importamos quase 80% do trigo que nós consumimos no Brasil. O arroz é outro bem. Às vezes nós somos obrigados a importar aí 30% do Uruguai. E o feijão, mesma situação. Falta às vezes 20%, 30% para o mercado interno. Então nós somos obrigados a importar. Então você tem aí uma visão bem clara. De um lado, os grandes proprietários voltados à exportação, do outro lado, os pequenos para o abastecimento interno, um déficit em relação a esses segundos aí, referente a esses pequenos produtores, tá bom? Bem, tanto grandes quanto pequenos têm um defeito, tá, gente? Então a gente usa
em grande quantidade. O Brasil é um dos países aí que estão na cabeça no cenário mundial no uso de pesticidas e herbicidas. Tanto grande quanto pequeno. Pequeno também abusa dos pesticidas e herbicidas. Então isso aqui é um problema ambiental sério que nós temos hoje, a dependência desses produtos na produção de alimentos e também de commodities para exportação. E claro, nós vivemos um dilema muito grande no Brasil. A segurança alimentar diante da soberania alimentar. Aí você pode perguntar, professor, qual é a diferença de um e de outro? Gente, segurança alimentar é eu ter os estoques reguladores, sempre cheios, e podendo abastecer o mercado com alimentos. Nesse sentido, o Brasil é exemplar, nós temos uma segurança alimentar, não há falta de alimentos. Dificilmente nós vamos ter um problema de fome no país, ok? Porém, gente, nós não temos soberania alimentar, porque nós não produzimos tudo que nós consumimos. E a nossa agricultura, ou o nosso comércio agrícola, ele é extremamente aberto, ele é extremamente exposto, inclusive, a produtos externos. Se tornou competitivo, sim, mas ele é exposto. Então, setores que, de repente, tinham que ter um pouco mais de cuidado, por exemplo, produção de trigo no Brasil, né, tinha que ser um pouco mais protegido, isso não acontece, a gente acaba, então, importando. Quem realiza soberania alimentar? Os Estados Unidos, o Canadá, muitos países europeus. Eles muitas vezes pagam para o agricultor produzir para não ter que importar esses alimentos. Então, eles tentam garantir uma soberania alimentar, o que nós aqui no Brasil não realizamos. Bem, primeira parte seria essa caracterização geral, depois você dê uma olhada ali na apostila, sabe que há coisas que a gente às vezes não comenta, inclusive pelo tempo aí curto que nós temos. Então, há um início, um texto ali falando sobre o Vale do São Francisco e as questões aí relacionadas com irrigação, com modernização da agricultura brasileira. Então, você deu uma lida boa nesse material. A outra parte da aula é justamente tentar discutir as raízes históricas dessa concentração, que é um empecilho para a nossa, inclusive, soberania alimentar, e o que tem sido feito nos últimos anos na busca de mudar esse quadro. Bem, nesse sentido, a gente tem aí o que nós chamamos de questão fundiária. A questão fundiária brasileira, ela é, como eu falei, uma premissa aí necessária para nós podermos ter mais adiante uma soberania alimentar, ou seja, não depender da importação de alimentos. E da onde é que ela surge? Gente, ela surge com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram no Brasil, primeiro grande latifúndio, primeira extensão territorial gigante que já foi estabelecida são as capitanias hereditárias. A gente sabe que isso não deu certo, mas das capitanias hereditárias nós tivemos a distribuição das chamadas Seis Marias, tá bom? Por que Seis Marias? Porque eram terras com 6 léguas de frente e de fundo. Então, imensas áreas destinadas à plantation histórica, ou seja, plantar um produto de grande aceitação na Europa, tropical, com uso de mão de obra escrava. Então, a gente sabe que no século XVI e XVII, a cana-de-açúcar foi a menina dos olhos da coroa portuguesa e foi o que possibilitou uma primeira colonização lá no Nordeste do Brasil. Depois, mais adiante, nós vamos ter o café. O café também vai ser produzido em cima dessa plantation histórica. Então, quando eu falo de plantation histórica, gente, é até 1888, quando nós temos a abolição da escravidão. Aí eu tenho uma mudança das relações de trabalho. Então, quando eu estiver falando de plantation histórica, eu estou falando com essa produção de um bem, uma monocultura em latifúndio para exportação, mas com uso de mão de obra escrava, certo? Depois de 1888, o que nós temos? A introdução do trabalho assalariado. Aí é um outro quadro que nós vamos ter, inicialmente com trabalhadores rurais, depois sistema de colonato, que a gente vai trabalhar mais adiante, ok? Bem,
Dentro desse quadro, ali em 1850, então o Brasil já independente, nós começamos a ter uma pressão externa com relação a essa plantation histórica, no sentido do movimento de abolição da escravidão, tá bom? Que existia no Brasil, mas que era popular no mundo inteiro, principalmente na Inglaterra. Então os ingleses forçaram, né, todos os países que tinham lá o uso de mão de obra escrava a acabar, a abolir o uso desse meio de trabalho. E o Brasil foi pressionado nesse sentido. Então, gente, nós vamos ter uma lei chamada Eusébio de Queiroz, que põe o fim do tráfico negreiro. Então, todos os proprietários de terra sabiam que a escravidão tinha os seus dias contados. E aí a preocupação foi a seguinte: bem, nós vamos ter que pegar a mão de obra assalariada. Primeiro que nós não vamos pegar esses escravos como trabalhadores, nós vamos pegar estrangeiros. E nós precisamos de um tempo para nos adaptar. Opa, legal, então vamos prolongar o máximo possível a abolição. Porém, também temos que nos garantir no sentido produtivo. Esses europeus que virão para cá substituir essa mão de obra escrava, ele não vai querer ser trabalhador para sempre, ele vai querer ter a terra dele. Então nós vamos dificultar o acesso à terra a essa turma. Então a lei de terras, que dificultou bastante com que os ex-escravos e os colonos europeus pudessem ter acesso a um naco de terra. Bem, isso, claro, historicamente vai se aprofundando e vai aprofundando o problema da estrutura fundiária e também vai ser um foco de luta, de conflito entre os latifundiários e os trabalhadores rurais que passam a querer, a desejar ter a sua terra para trabalhar. Lá na década de 60, a gente sabe ali que haviam já os focos, né, principalmente no Nordeste, as chamadas ligas camponesas, que lutavam justamente por uma reforma agrária. Em 1964, o governo, já militar, assina um projeto que tinha sido feito no período ali do Jango, né, o último presidente civil entre 64 e 85. E o Castelo Branco, então, vai assinar esse estatuto, mas não vai pôr ele completamente em prática. Esse estatuto dizia 3 coisas. Ele regulamentava o trabalho no campo, tá bom? Ele garantia, né, a criação de um instituto, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e tratava de cuidar da questão dos parâmetros para uma reforma agrária. Claro que o último item, a reforma agrária, não foi realizada ali no governo militar, certo? O INCRA funcionou? Funcionou, mas principalmente com o processo de colonização de agricultores brasileiros no norte e no centro-oeste do Brasil, que era um objetivo, né, ocupar esses vazios para que nós não futuramente perdêssemos aí para os países vizinhos. Então o INCRA funcionou muito mais nesse sentido de colonização durante os governos militares de 64 a 85. Em 85 nós temos a redemocratização e aí constituinte todo um ambiente que começa a pressionar na resolução desse problema. Então nós vamos ter em 85 o início da chamada reforma agrária no governo José Sarney. Olha só a ironia, José Sarney, grande latifundiário. Essa reforma agrária, ela se arrasta até hoje, né? E como é que ela é realizada? Ela é realizada em cima dos chamados módulos rurais. Então ela funciona da seguinte maneira: eu tenho um cadastro geral de agricultores sem terra que precisam mostrar sua tradição agrícola para poder, então, ser inclusos no programa de reforma agrária. Bem, o INCRA, então, vai ver as terras no Brasil que podem ser feitas a reforma. O que ela vai escolher? Principalmente os latifúndios improdutivos. Nesses latifúndios improdutivos, ele vai dividir a terra em módulos que podem variar de tamanho, conforme a região do Brasil. Então, geralmente na região sul, os módulos são menores. Por quê? Conta aqui a região com solos melhores, infraestrutura melhor, capacitação técnica muito mais facilitada
Então, os meus lotes vão ser menor, meu módulo vai ser menor. Já na região norte ou na região centro-oeste, esses módulos são maiores, porque a infraestrutura é menor, as condições são piores. Esses módulos, eles são feitos para que a família tenha seu autossustento e, inclusive, possa interagir externamente com o comércio, e são jornadas de trabalho que 4 pessoas fariam nessa área para retirar o seu sustento. Então, esse lote, essa fazenda é dividida nesses módulos, né? Esses módulos podem ter 25, 50, 30 hectares, conforme a região. É criada uma infraestrutura e aí é feito os assentamentos. Existe uma lenda urbana que é muita gente que mora nas cidades, favelado, que vai lá, pega a terra, depois de 2, 3 anos vende e vai embora. E volta para cá e tenta fazer mais ou menos a mesma jogada novamente. Isso não é real, porque o INCRA só cadastra quem comprova ter tradição agrícola, ou seja, o cara é trabalhador rural ou ele foi um pequeno proprietário que perdeu suas terras. O problema é que essa reforma agrária ela já vem se arrastando, né, gente, durante muito tempo e parece que ela não tem fim. E essa questão nunca consegue ser resolvida. Então, volta e meia, você tem aí notícias, né, do principal movimento do Sem Terra, que é o movimento dos trabalhadores sem terra, às vezes entrando em choque com latifundiários ou mesmo com o Estado, que muitas vezes é chamado para garantir a posse lá de uma fazenda, de um latifúndio. Ok? Gente, por hoje seria isso aí. Bons estudos para vocês. Fique em casa e até a próxima.